Ok, irmãos, graça e paz. Muito bem-vindo você que está aqui assistindo essa mensagem ao vivo, você que vai assistir em um outro momento. Hoje eu gostaria de ler um texto e compartilhar uma mensagem que está no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 13. E nós vamos falar sobre Deus como Pai. Deus é Pai. Lucas capítulo 13, versículo de número 1. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Versículo de número 3. Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Vamos orar aqui, rapidinho? Senhor Deus, nessa noite nós te rendemos graça pela oportunidade de ler o Evangelho e compartilhar a sua palavra. Que o Senhor possa apagar desta mensagem todos os ruídos do pregador, toda a confusão na mente dos ouvintes, que nós possamos tentar conseguir fazer aqui nessa noite, meu Pai, ministrar a sua palavra, somente o teu Evangelho, somente as tuas Escrituras. Que possamos refletir nesse texto e aprender o que o Senhor tem revelado nesta mensagem. Abra minha mente, o meu coração, abra a mente e o coração desses que me ouvem nessa noite e daqueles que ouvirão posteriormente. Que a graça do Senhor esteja sobre nós nessa hora. No nome de Jesus eu te peço isso. Amém e amém. Queridos, esse texto é um texto muito difícil de compreender para algumas pessoas, mas ele está falando sobre a indagação que os contemporâneos de Jesus fizeram a Jesus diante das coisas que estavam acontecendo. Preste atenção. Jesus está pregando o Evangelho, ele está falando de Deus, ele está fazendo milagres, ele está mostrando a graça do Pai, o amor do Pai para as pessoas. E aí essas pessoas que chegam no texto dizem assim para Jesus: olha, onde Deus estava quando Pilatos matou os galileus na hora do sacrifício? E aqui no texto tem tipo uma figura de linguagem, né? Ele fala assim, ó. Olha o que eles falam. Eles falam assim, ó. Cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Eles estão dizendo assim: Jesus, os servos de Deus estão oferecendo sacrifícios para Deus, e Pilatos matou os servos de Deus, e o sangue do sacrifício se misturou com o sangue dos servos de Deus. Isso foi uma tragédia. Jesus, olha o que Jesus responde. Essa pergunta que eles fazem, esse comentário que eles fazem, é o mesmo comentário que o homem sempre faz acerca de Deus. Onde Deus estava quando as pessoas sofreram?
Onde Deus estava quando o mal veio sobre fulano, Beltrano? Onde Deus estava que deixou meu pai morrer, o meu filho morrer? Onde Deus estava quando eu fiquei desempregado? Onde Deus estava quando houve esse sofrimento na minha vida, na vida de fulano, de Beltrano? Alguém pode perguntar, onde Deus estava quando surgiu o coronavírus? Onde Deus estava, né? É indagação humana, né? Se Deus é bom, Deus é amoroso, né? Se Deus é maravilhoso, onde é que Deus está no meio dessas coisas todas, desse sofrimento todo? E o caso aqui que eles contam é um caso sério, gente. Os servos de Deus, os galileus, oferecendo sacrifício para Deus, foram assassinados por causa de um rei. O rei não, Pilatos era um prefeito, né? Um representante do Império Romano na cidade de Jerusalém. Morreram por causa de um homem louco. E eles perguntam isso para Jesus. E aí? Entenda uma coisa. O homem que não crê em Deus pergunta para Deus por que o homem sofre. E a resposta de Deus em toda a Escritura sempre foi porque o homem merece sofrimento. E aí, os justos perguntaram isso para Deus, em várias passagens. Deus, por que os justos sofrem? E a resposta de Deus sempre foi a mesma, porque os justos também merecem. E aqui, Jesus vai responder da seguinte forma, e respondendo Jesus: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus que por terem padecido tais coisas? Ele está dizendo assim, ó, vocês acham que eles sofreram assim porque eles estavam fazendo pecado muito grande? Porque eles tinham um pecado muito grande no coração? Porque essa é o nosso juízo, né? A gente olha para uma pessoa que sofreu, a gente fala, sofreu porque pecou. Deve ter feito alguma coisa errada. Né? Tomou um tiro, não estava fazendo bem. É assim que o ser humano age. Você vai ler o livro de Jó, essa é a resposta que os amigos de Jó dão para Jó. Jó está lá sofrendo, os amigos dele falam, você está em pecado. Você fez alguma coisa errada. Aí Jesus vai indagar eles acerca disso e vai responder, olha, no verso 3. Não, eu vos digo, antes de tudo, se vós não se arrependerem de todos, dos seus pecados, todos de igual modo perecereis. A resposta de Deus é assim, olha, eu não vou passar pano para Deus. Eu não vou dizer que Deus, ele deixou isso acontecer, porque ele tinha um propósito maior. A pandemia veio porque Deus queria fazer isso. Jesus pega na jugular do homem e fala assim, olha, eles pecaram e merecem as condenações, e vocês pecaram e merecem as condenações, e vocês têm que se arrepender das coisas que vocês fazem. Ele está dizendo assim, ó, pare de olhar para o que aconteceu fora e olhe para o que está acontecendo dentro. Olhe para o que está acontecendo em você, na sua vida. Pare de tentar colocar Deus na parede e tentar justificar Deus ou condenar Deus e olhe para você. Porque você é um pecador, tanto quanto aqueles galileus eram. E não pense que vocês são menos pecadores que aqueles galileus que morreram. E aí ele conta outra história. Olha o que ele fala, olha. E aqueles 18, versículo 4 do capítulo 13, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. A torre caiu em 18 pessoas. Eles morreram. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Vocês acham que aquela torre caiu naqueles homens porque eles eram mais pecadores que os outros? Aí Jesus responde, não, eu vos digo, antes de tudo, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Jesus, ele não está exonerando Deus das coisas que acontecem no mundo. Jesus, ele não está tentando justificar Deus diante da confusão, da tragédia, da dor e do sofrimento que vem ao mundo. Jesus mostra para o ser humano quem Deus é, e Deus é o Pai. Deus é o meu Pai. Deus pode ser o vosso Pai. É isso que Jesus está dizendo para eles. A palavra Pai nas Escrituras significa Senhor, Rei, controle absoluto e autoridade. Guarde isso. A palavra Pai, Av, no hebraico, Ab, no grego, no aramaico, né? A expressão Abba é um diminutivo, né, de Ab, de Av. Essa palavra, ela tem a raiz de Senhor, Rei, e ela parte do princípio de que Deus tem o controle absoluto e ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus olha para Deus como Pai, e ele fala, ele é o meu Senhor, ele é o meu Rei, ele é meu Pai. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Vocês não sabem o porquê que o Pai faz as coisas. Eu sei. E nesse momento aqui, em Lucas 13, eu não vou mostrar para vocês o porquê. E em momento algum, na Bíblia, você vai ler a Bíblia toda, várias vezes, Jesus não tem, em momento algum responde essa pergunta. Por que que Deus ordena o sofrimento? Por que que Deus permite o sofrimento? Essa pergunta não está na Bíblia. Essa resposta. A pergunta está, perdão. O homem perguntou isso o tempo todo, aqui em Lucas 13. Todo dia, quando alguém chega para você e fala, peraí, se Deus é bom, por que que aconteceu isso? E a resposta de Deus para essa pergunta aqui no texto foi, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, porque Deus é Pai. E se Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, Ele é autoridade sobre todas as coisas. Deus sabe tudo que Ele faz, que Ele está fazendo no mundo, sabe tudo que Ele vai fazer no futuro. Então a resposta do homem é, se arrependa, reconheça que Deus é o Pai absoluto. Jesus, em momento algum, como diz aqui na minha anotação, se esforça para amenizar a culpa de Deus diante do homem. Ele não fica, calma, Deus fez isso para que... Deus, ele agiu assim para que... O tempo todo ele toca no coração, fala assim, olha, vocês acham que vocês são melhores que eles, porque eles morreram, vocês estão vivos. Vocês acham que vocês são melhores que os 18, cujo qual a torre caiu. Não. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Do mesmo modo que eles tiveram que se arrepender dos pecados deles. Jesus não está dizendo eles foram salvos. Eles foram condenados. Aqueles que morreram no sacrifício de Pilatos não foram salvos, não foram condenados. Aqueles que morreram diante da queda da torre de Siloé não foram salvos, não foram condenados. Jesus não responde isso. A salvação e ou condenação, né? E ou não, né? A salvação ou condenação daqueles está nas mãos de Deus. Aqueles morreram e Deus é Deus. A torre caiu, Deus é Deus. Pilatos matou aquelas pessoas, Deus é Deus. E Deus vai punir na hora certa quem ele tiver que punir e vai abençoar na hora certa quem ele tiver que abençoar. Vocês que estão ouvindo as minhas explicações, vocês estão diante de mim. Eu sou Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Olhe para as obras que estou fazendo. Eu estou curando os enfermos. Eu estou purificando os leprosos. Eu estou ressuscitando os mortos. Eu estou dando visão aos cegos. Eu estou anunciando aos pobres o evangelho do reino de Deus. E é nessas coisas que vocês têm que crer, acreditar e confiar. E viver a vida à luz dessas coisas. Não viver constantemente tentando culpar a Deus
das coisas ruins que acontecem no mundo. Porque todas as coisas, todas as realidades que acontecem no mundo, depende do favor de Deus ou do desfavor de Deus. As pessoas que sofrem, sofrem porque Deus quer que elas sofram. As pessoas que vivem bem porque Deus quer que elas vivam bem. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Alguém vai dizer assim, olha, eu tenho isso na vida porque eu batalhei, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz faculdade, eu tenho tudo isso. A palavra de Deus vai dizer, não, tudo que você tem vem de Deus. E tudo que você diz tem, tudo que você não tem, também vem de Deus. Porque todas as coisas que acontecem com o homem dependem da vontade de Deus. Vamos pegar, por exemplo, o ponto de vista econômico. Eu tenho, por exemplo, R$10 na minha carteira. Se Deus quiser colocar 1 milhão na minha carteira, Ele coloca amanhã. Não é? Coloca. Se Deus quiser tirar os 10 que eu tenho, Ele tira agora, não precisa ser amanhã. Se Deus quiser enriquecer um homem, amanhã Ele enriquece. Se Deus quiser empobrecer um homem, amanhã Ele enriquece. E nada que o homem tem vem do homem, vem de Deus. Você pega, por exemplo, o filho de um homem muito rico. Imagina um homem muito rico. Não vou falar o nome aqui para não sofrer nenhum tipo de perseguição. Um homem muito rico. O filho desse homem não tem mérito nenhum por ser filho desse homem. Eu nasci filho de um homem milionário. O que eu fiz para ser filho de um homem milionário? Nada, eu só nasci. Eu sou filho de uma pessoa pobre. O que eu fiz para merecer ser filho de uma pessoa pobre? Nada, eu só nasci. Então as existências estão no mundo. Jesus está olhando para aquelas pessoas e está falando, olha, você não morreu no sacrifício dos galileus. Vocês não morreram na torre de Siloé. Aqueles morreram no sacrifício dos galileus. Aqueles morreram na torre de Siloé. E todas essas coisas aconteceu porque não vou responder. E Jesus não responde, Jesus fala, vocês então devem viver se arrependendo dos seus pecados constantemente. É o arrependimento dos seus pecados que vai garantir se você é salvo ou se você é condenado. Agora, o que faço com a carteira das pessoas? O que faço com os relacionamentos? Às vezes, por exemplo, você encontra um emprego, você entra numa empresa e o seu patrão não te paga o seu salário. Que culpa você tem do seu patrão não querer te pagar o seu salário? O que você fez de errado para que o seu patrão não pagasse o seu salário? Muito pelo contrário, você trabalhou e você merece o seu salário. Então o desserviço, as coisas boas e as coisas ruins independem de nós, exceto aquilo que depende de nós. Existem coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, que é culpa nossa. Eu pequei e por ter pecado, mereço esse sofrimento. Eu errei. Mesmo eu sendo filho de um milionário ou sendo filho de um pobretão, eu pequei. Logo, a partir de agora, do meu pecado, o que vai acontecer pela frente, são as consequências da coisa errada que eu fiz, correto? Eu errei com Deus, então eu mereço uma punição da parte de Deus. E Jesus está dizendo, olhe para as coisas que você faz agora e se arrependa das coisas que você faz agora. Não olhe para aqueles que caíram, não olhe para aqueles que morreram. Olhe para a sua vida agora e se arrependa agora. Não busque criticar a Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo. Por que Jesus está dizendo essas coisas? Toda pessoa, agora aqui é a minha visão da realidade, toda pessoa que quer condenar Deus por uma coisa ruim que aconteceu, essa pessoa já apagou a bondade de Deus no coração. Se aconteceu um mal no mundo, pega o Covid, aconteceu o Covid. Se essa pessoa fala assim, olha, onde Deus estava quando o Covid veio? É porque no coração ela já anulou a bondade de Deus.
Ela já vive a sua vida tentando colocar Deus em xeque, tentando colocar Deus na parede. E essa vida não é a vida que Deus quer, porque essa vida é a vida do homem no centro. O homem do centro da sua existência e olhando Jesus e Deus na periferia da sua existência, tentando falar onde é que você estava, por que você não fez isso, por que você não salvou meu pai, por que você não curou meu filho, por que você não sustentou o meu emprego. Você se torna o centro da sua vida e Deus está distante. Agora, quando a sua vida está no centro de Deus, e é o que Jesus fez, e é o que Jesus nos ensinou a fazer, ele não fica racionalizando o sofrimento, minimizando a tragédia no mundo. Ele vive a sua vida tendo Deus como seu pai e agradece a Deus pelas coisas boas que lhe veio e agradece a Deus pelas coisas ruins que lhe veio. Lê Jó, Jó vai dizer assim, olha, nu eu vim, nu eu irei, bendito seja o Senhor. Jó tem um momento, Jó ele tem os seus altos e baixos ali diante de Deus. Tem um momento que ele quase se blasfema, que ele quase peca contra Deus, mas tem uma hora que ele fala, não, peraí, tudo que eu tenho vem de Deus, então se tudo tá bom, glória a Deus. Se tudo tá ruim, glória a Deus também. Porque isso é viver uma vida tendo Deus, nosso Pai, no centro das nossas ações. E para terminarmos aqui, Jesus, ele vai se render sem reservas à sabedoria infinita de Deus. Jesus vai se render sem reservas à majestade espantosa de Deus. Jesus vai olhar para Deus e falar assim, olha, o Senhor é um Deus de sabedoria infinita, o Senhor é um Deus de misericórdia infinita. Se eu mereço a condenação, Pai, por favor, me perdoe e não me deixe ser condenado. Se eu fiz uma coisa boa da minha vida, eu vou dizer, Pai, muito obrigado por ter me dado a capacidade de fazer o bem. Me ensine a continuar fazendo o bem. Isso é viver no centro de Deus. E Deus no centro da nossa vida. Olhar Deus como se Ele fosse o responsável de todo o bem e o aplicador de todas as consequências. Se você analisar bem, boa parte do sofrimento que você vive é responsabilidade sua. Você acordou com preguiça, não foi trabalhar e perdeu aquele dinheiro daquele dia. Aí está sofrendo por causa de alguma coisa. Você comprou demais no cartão de crédito e está devendo alguma coisa. Todo o nosso sofrimento, ele tem, se você fizer uma reflexão, você vai ver uma raiz ali de um erro que você cometeu. Sua atitude é, Pai, me perdoa, me ensina a fazer o melhor. Agora, tem sofrimentos que a gente não entende. Isso é sério. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala, poxa, eu não estou entendendo. E na hora que esse sentimento vier, não façamos como os homens do texto, que chegam diante de Jesus, por quê? Que façamos como Jesus fez. Eu quero me arrepender. Jesus não falou eu quero me arrepender, porque não tinha pecado para se arrepender, mas ele ensinou o homem a viver. Se você está diante da queda da Torre de Siloé, se você está diante do sacrifício de Pilatos com os galileus, se arrependa dos seus pecados, reconheça que Deus é Deus e entregue a sua vida a Ele como um filho que ama o seu pai. Viver a partir do centro significa experienciar a intimidade que Jesus tinha com o seu pai. Essa intimidade de Jesus com o pai, de chorar com o pai, de estar ao lado do pai e entender que todas as coisas boas veio do pai. Quando Jesus foi abandonado por Deus, ele perguntou, Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas
A pergunta de Jesus não é uma pergunta afrontosa. Ele não está dizendo, por que que você está me abandonando? Você não devia fazer isso. A pergunta de Jesus é, Pai, por que me abandonaste? No sentido de, me console agora, esteja comigo agora. Eu quero entender as coisas que estão acontecendo comigo agora. Traz o seu consolo sobre mim aqui na cruz. Traga a sua graça sobre mim aqui nesse momento. Derrama sobre a minha vida a tua presença, o teu amor, a tua compreensão, porque nem Jesus compreendeu, você tá ligado, né? Jesus, como filho ali, não está compreendendo o abandono do pai. Mas ele está perguntando para o pai, a fim de que o pai o console. Então, que essa seja a nossa vida. Viver a nossa vida tendo o Pai de Jesus Cristo e o relacionamento que Jesus Cristo tinha com o seu Pai no centro. Amém? Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro.